né, estar aqui, né, voltar aqui. Deus abençoe aí a todo mundo. Que bacana receber você aqui. E aí, pastor? Bastante trabalho, você sempre na luta, né? Eu estou trabalhando bastante, minha filha casa final do mês agora, né? Filha única, né? Então você imagina como está a minha vida, né? Correria, né? E tem uma cirurgia também agendada para a semana que vem, que eu estou esperando faz algum tempo. Então eu tô correndo, tenho que colocar minha casa em ordem, né? Vou ficar um mês de molho aí, então eu preciso colocar minha casa em ordem. Estou trabalhando bastante, graças a Deus, as coisas estão caminhando bem. Ô pastor Sandro Rocha, eu criei um programa aqui, aliás, nada se cria, tudo se copia, né? Baseado no quadro Pra Quem Você Tira o Chapéu do Raul Gil, do SBT. Só que o nosso é Que Nota Você Dá, porque às vezes tem pessoa que você tira o chapéu, mas ela tá pisando na bola, tá deixando a desejar, né? Então lá ou é sim ou é não. Não, aqui você pode até... Não, para a pessoa aqui eu dou até nota 1, porque né? Tem um argumento. Eu gostaria de falar algum nome de algumas personalidades e se tivesse como comentar o porquê da nota. Tá bom. Né? Porque às vezes você pode falar assim, não, nota 0 sem comentar, mas pelo menos um comentário. Fala, não, é nota 0 porque é 0. Quem teve aqui na semana passada foi o ex-prefeito Ananias. Eu vi até ele aqui no programa. E ele teve pro Lula lá, ele falou 00,00. Tá brabo, né? Vamos começar então com o nosso quadro aqui. Quem aparece agora na tela é o apóstolo Valdemiro Santiago. Que nota você dá para o Valdemiro Santiago? Olha, o Valdemiro Santiago eu diria para você assim, ele perdeu uma grande oportunidade que Deus deu para ele, né? Na minha opinião. Porque você sabe que ele saiu da Igreja Universal, né? Ele era Universal. Bispo da Igreja Universal. Saiu, criou a sua igreja porque ele dizia não concordar com o modus operandi do pastor Edir Macedo. Sim. Porém, saiu e fez exatamente a mesma coisa, né? Então, eu acho que se fosse de 0 a 10 aí, eu daria um 2 para ele, 2. né? Porque na igreja, eu particularmente conheço ele, né? Sim. Já vi ele em ação em algumas circunstâncias e eu não posso negar que ele é um homem, apesar, né, das coisas erradas que faz, é um homem usado por Deus ao contrário de outros, né? Então muita gente é curada na igreja dele, e é de verdade, né? Sim. As pessoas não atribuem esses milagres dizendo que é mentira e tal, que daí é o caso do concorrente, né? Que faz isso, e lá de fato acontece. Uma vez a gente estava ali em Porto Alegre junto com o pastor Edilson e eles estavam fazendo um grande culto na rua, como eles fazem numa praça e tal, e eu vi uma pessoa numa cadeira de roda que estava do meu lado levantar e sair andando. Então eu dizer que um cara desse não é um homem de Deus, eu estou sendo no mínimo um idiota, né? Porém não concordo com a prática do dinheiro deles, né? A maneira como eles pedem dinheiro e eu acho que não deveria haver esse comércio na igreja. Então em função disso eu daria aí uma nota 2 para ele. Muito bem. Que nota o senhor daria aí para o vereador Almir Troiner? Olha, eu não sei se você sabe, mas o vereador Almir está enfermo, né? Está internado, está no hospital, né? Vai operar, não tá né? bem, ele operou já, né? Já. Me parece que está tudo bem e tal, não consegui falar com ele ainda. Eu acho que o Almir Troiner, ele é uma pessoa que ou você gosta dele ou você detesta. Ele tem meio a nossa personalidade, assim, né? Ele tem uma personalidade forte, busca aquilo que ele deseja, né? E eu acho que pela camaradagem, apesar dele não ter pago o último café que a gente tomou, foi eu que paguei, daria um 7 para ele. 7? Opa, muito boa bem, nota. Então. Nota boa. Boa nota. Tá boa. Né? Trabalhador, né? O cara batalha muito. Como vereador, ele é muito bom. Ainda na questão de vereador, que nota o pastor Sandro dá para o presidente da Câmara, Mordecai Oliveira? Você sabe que o Oliveira... ele é uma pessoa que causa sentimentos diversos em você. Às vezes você fica com raiva dele e às vezes ele faz você dar risada, né? Dependendo das coisas que ele faz, vamos dizer assim, né? Eu particularmente não tenho nada contra ele porque eu não conheço ele pessoalmente. Sim. Eu nunca conversei com o Oliveira,
E talvez, quem sabe um dia se eu converse e goste dele, né? Eu não sei, mas eu nunca conversei com ele. Agora, olhando para o seu cargo, ele como vereador, eu não gosto, porque a gente vê aí o Ministério Público já com 3 ações, né? Iniciando ele com seus bens bloqueados por causa de coisas aí que não estão de acordo com a lei lá na Câmara Municipal, né? Então isso me deixa triste, né? Bem triste aí, mas ainda assim eu daria para ele uma nota 2 aí. Nota 2 para o Mordecai Oliveira. Porque eu não conheço. Se eu conhecer, quem sabe um dia eu tenho a oportunidade de conhecer ele, a gente converse e eu gosto dele, apesar, né, dos defeitos, eu gosto dele e a gente seja amigo ainda um dia, quem sabe, né? A Vilde está perguntando de qual igreja o pastor é? A minha igreja, eu vim das Assembleias de Deus, né? Eu fui criado na Assembleia de Deus da Missão. Sim. E quem é crente aí entende o que eu estou falando, né? Vim da Assembleia de Deus da Missão, saí para a minha igreja, chama-se Igreja do Porto de Cristo, né? A gente tem igreja aqui em Guaratuba, também em Curitiba, e agora a gente já está aí se mexendo, vamos abrir igreja também em Joinville, né? A nossa igreja está aí, né? Vai fazer 10 anos agora em julho, bastante trabalho, bastante luta, né? Estamos trabalhando bastante. Jurandir Kidbike da Avenida Patriarca, está lá acompanhando o programa, está te mandando um abraço. Amém. Obrigado, Jurandir. Deus te abençoe. Que nota o senhor daria para o vereador Itamar Cidral Júnior? Pois olha, então, o vereador Itamar, eu não gosto da maneira como ele age, né? Como vereador, mais uma vez eu vou dizer, não estou falando da pessoa dele, né? Falando da pessoa Itamar, né? Até ele me processou, né? Você sabe? Sim. Entrou com um processo contra mim na justiça, ele e o vereador Oliveira, mas eu não tenho nenhum problema com eles, em função das coisas que eu falo deles. Mas eu ganhei a ação na justiça, né? Porque eu tenho direito de falar do vereador, né? Eles não podem me impedir de falar o que eu penso. Naquela questão da figura que foi chamada pública. lá. Inclusive eu e você, eu também, né? Pois é, eu e você fomos processados juntos, né? Aliás, você me deve um café que eu paguei advogado sozinho, né? Aliás, não esquece. Então, eu não concordo, sabe? Porque eu penso assim, o vereador político, ele tem que ter uma linha de conduta. Ele não pode mudar a sua conduta de acordo com a conveniência política dele. Sei. Então, uma hora o cara está na oposição, ele está falando mal da situação. Daí, de repente, o cara aparece dentro da situação, né? E todo mundo sabe que quem está na situação tem cargo, tem um monte de vantagem, que eu sei, você sabe, todo mundo sabe, ninguém é bobo, né? Daí, de repente, o cara, a situação resolve mudar, como mudou a nossa Câmara Municipal agora de presidente, né? A partir do ano que vem, né? Já houve a eleição para mudar a partir do ano que vem. Eu também não conheço o novo presidente pessoalmente, né? Conheço só de ouvir falar, então também não posso falar nada dele porque eu não conheço. E daí você vê a vereadora do PT, por exemplo, eu acho uma incoerência isso, né? Passa a ser vice-presidente. Quer dizer, eu acho uma coisa meio complicada. E daí aparece o vereador aí em questão, que você falou o nome, no Facebook fazendo uma denúncia, não sei se você viu aí. Vi, eu até soltei aqui. Pois é, dizendo que a Câmara Municipal tá liberando verba, ou seja, está comprando propaganda, tempo e espaço de rádio, né? Sim. Da Rádio Litorânea, que tem como proprietário o deputado Nelson Justus, aquele outro senhor, como é que é o nome Sérgio dele? Monteiro. Sérgio Monteiro e tal. E que por eles estarem ligados à política, a lei veda isso. Mas a pergunta que eu faria para o vereador é o seguinte, ele só viu isso agora? Demorou depois um pouco, que ele né? saiu, depois que os caras tiraram ele, né? Porque ele não saiu, foi tirado, né? Numa nova conjuntura política. Isso acontece, faz parte da política, né? As pessoas uma hora precisam de você está junto, não precisam mais, eles tiram e colocam outra e acabou. É assim que funciona. Quem está no reio, né? É reio que a gente chama aquele negócio que põe no boi e vai levando, né? Então, quem é levado pela política, que não tem uma, como eu disse no começo, vou dizer de novo, não tem uma posição, né? Um caminho a seguir, uma característica, né? Própria. Então, aí aparece fazendo uma denúncia dos caras que até ontem ele está na situação junto com todo mundo. Então, eu acho isso uma falta de coerência, eu acho uma hipocrisia, né? Essa atitude, esse negócio do gritar, do ganhar no grito, sabe como o vereador Itamar faz, né? O grito e bate na mesa e daí ele acha que todo mundo é idiota, tem que ficar quieto, mas a gente já mostrou na justiça que não é assim. Né, que o artigo 5º da Constituição Federal garante para nós o direito de falar o que a gente pensa, o que a gente acha, né?
O que eu vou dizer para você? Né? Daí eu vejo se eu podia fazer uma análise política. Quantos projetos o vereador Itamar aprovou em todo o tempo que ele está lá? Você sabe? Não sei. Pelo que eu sei, foi um só e o prefeito ainda vetou porque estava incongruente o negócio dele, né? Fizeram errado, né? Então, eu não concordo com as diárias, você sabe disso, né? Que os caras recebem. Então é um zero para ele. O Itamar é zero. Zero. Nota zero para o vereador Itamar. Então, você já falou de diária, que não é só o personagem, sim temas. Sim. Temas é farra das diárias, como foi apelidado aqui, a quantidade de diárias gastas na Câmara de Vereadores de Guaratuba, que é uma vergonha, né? A farra das diárias, para as diárias dos vereadores. Farra maneira de dizer, porque tem vereador força de expressão, né? Força de expressão. Tem vereadores que realmente vão fazer curso, que precisam e tal, né? Mas para as diárias em si, que nota o senhor dá? Você sabe que eu fiz uma denúncia no Ministério Público sobre esse assunto, né? Sim. Então, eu não vou dizer que eu sou suspeito para falar, porque muitas pessoas não sabem disso, né? Por que os vereadores, aí o pessoal não gosta do pastor Sandro? Porque eu sou pastor enquanto estou na minha igreja, enquanto estou falando da minha confissão de fé, mas eu sou cidadão quando eu estou aqui fora, né? E eu não concordo com as coisas que eu vejo, eu não concordo com as diárias, eu não concordo, né? E eu fui uma das pessoas que fez denúncia no Ministério Público contra isso, tanto que foi mudada a lei das diárias, né? Nós somos um dos causadores aí desse processo, né? E sempre falei para todo mundo, porque eu não sou o tipo da pessoa que bate e esconde a mão. Tem gente aí que faz isso, eu não faço, né? Dou a minha cara para bater sempre, né? Até as pessoas não gostam de mim, mas é um direito que a gente tem como cidadão de proteger o nosso dinheiro, né? Você vê o valor que foi gasto e só nos primeiros 6 meses, aí quase R$180 mil, né? Em diária, eu tenho falado isso, no município pobre, como o município de Guaratuba, a gente tem só uma patrola, por exemplo, né, que é uma moto niveladora, daí tá todo mundo brigando com a prefeitura porque tá cheio de buraco na rua, e com razão. Eu até esses dias fiz um protesto, que eu fui fazer uma visita numa pessoa da minha igreja, eu não consegui passar na rua, o tamanho dos buracos que tinha, meu carro é baixinho, tive que voltar e ir embora. Por quê? Porque não tem a máquina. Daí eu falo assim, não tem a máquina porque não tem dinheiro. Daí os caras gastam quanto de diária num ano? Que dá para comprar 2 máquinas, né? Então eu acho isso um absurdo. O vereador, ele está lutando contra o povo. Até essa semana, até está no Facebook da Adri aí, né? Da vereadora do PT, que foi fazer uma visita no acampamento Lula Livre, né? Está lá uma polêmica, tem mais de 200 comentários lá, e todo mundo falando, ela foi para Curitiba com dinheiro da diária. Eu disse, se ela se utilizou, né? E eu não estou falando que fez, né? Eu disse se utilizou do dinheiro da diária para ir para Curitiba num determinado evento, na Assembleia, não sei onde ela foi, e depois foi fazer uma visita lá no acampamento da vergonha, né? Que aquilo é uma vergonha, né? Uma vergonha. Mas essa vereadora daqui de Guaratuba é Sim, a vereadora Paulina, né? O nome dela, né? É a única, professora, né? Professora. E daí tem fotos no Facebook dela, né? Ela lá e tal. Eu penso assim, é um direito dela, ela é petista. E bobo quem votou nela achando que ela não ia apoiar o Lula ladrão, né? É bobo quem fez isso. E daí até nesse post do Facebook lá tem muita gente falando, poxa, votei em você, você é uma vergonha. Votei em você, né? Tá todo mundo revoltado. Mas eu não tô revoltado de maneira nenhuma, né? E eu acho que ela tem o direito de ir e vir desde que seja com o seu dinheiro. Ela vai onde ela quiser, faz o que ela quiser. Agora é óbvio, como eu disse sempre, eu não sei se ela recebeu diária para ir para Curitiba ou não. Agora, eu estou usando isso como um exemplo. Agora, tem outros vereadores, por exemplo, que se utilizavam do dinheiro da diária, dizendo que iam para viajar em favor do município e iam visitar seu filho em Curitiba, por exemplo. Sim. Né? Ia fazer compra no mercado e daí voltava, porque passava na Assembleia Legislativa, assinava um livrinho ponto lá. Então, isso aí já está na mão do Ministério Público, né? E as pessoas acham que isso aí é bobagem, que não dá nada, mas a gente sabe que dá, né? A gente sabe que vai dar, se Deus quiser. E quem está se utilizando do dinheiro da diária... Inclusive, eu quero fazer um comentário aqui na denúncia do Ministério Público, o promotor da nossa cidade, ele frisou dizendo que os vereadores estavam... Vou passar no literal, né? Selocupletando, parece um palavrão, né? Mas quer dizer que estão se utilizando do dinheiro das diárias para enriquecimento ilícito, fecha aspas. Foi o promotor que disse isso, não sou eu, não é você, não é ninguém. Né? Tá na denúncia.
né, da promotoria pública. Então ele está dizendo o quê? Que os vereadores estão se utilizando da diária para enriquecer, para adquirir bens, imóveis. Para o promotor estar falando isso, ele certamente sabe o que fala, né, na denúncia que ele fez. Então nota para a diária, então? É zero, né? Zero. Isso é um absurdo, né, Marcelo? É um absurdo. Próximo personagem, deputado estadual Nelson Justus. Que nota o pastor Sandro dá para o deputado Nelson Justus? Olha, Marcelo, eu, como disse para você, eu não sou hipócrita e eu não posso ser, eu não vou para o inferno por esse pecado. Né? Então, se eu olhar para o deputado Nelson Justus como deputado de Guaratuba, eu tenho que dar pelo menos um 7 para ele. Porque ele é o cara que traz a verba para a cidade, né? E a gente está falando do deputado. Se eu falar da pessoa do senhor Nelson Justus, eu não posso porque eu não conheço. Né? Diferente da dona Ivani, que eu conheço. Né? Não sei que nota se dá, mas eu conheço ela, minha amiga, gosto dela muito como pessoa, né? E eu não misturo as coisas, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa eu faço questão de separar, né? Eu sou pastor lá na igreja, aqui cidadão, né? Então, se fosse como deputado, em função do que ele faz para nosso município, as verbas que traz, as coisas que faz e tal, eu daria um 7 para ele, né? Daria mas também, como disse, né? Não é meu amigo, eu não trabalho para ele, não sou eleitor dele, nunca fui pelo menos, né? Não sei se serei. Então, eu acredito que uma nota 7 eu daria para ele. 7. Para o Silas Malafaia? 0. 0? Opa. Ô, louco, por quê? Porque é pilantra. Capaz. Essa é a estelionatária da fé. Negociante do pecado alheio. Eu estou separando aqui o 0 aqui, tá Itamar Júnior e Malafaia. Sabe por quê? Você notou a diferença entre o Chapeludo e o Silas Malafaia na minha comparação? Porque você vai na igreja do Chapeludo lá, cara, lá Jesus cura o cego enxerga, Jesus cura o leproso. Você vai no Silas Malafaia, os caras só tomam teu dinheiro. Ponto. Então tá nota 0 pro Silas Malafaia. Para ele, 0. Então, já para emendar na questão de igreja aqui, Edir Macedo, que nota o senhor daria para ele? O Edir Macedo, eu preciso explicar. Posso explicar minha nota? Sim. O Edir Macedo, a igreja do pastor Edir Macedo, ele pessoalmente, como pessoa, é 0. Pessoa dele. Ele é a favor do aborto, né? Ele é a favor de outros temas dos quais eu sou radicalmente contra, então, pessoalmente, 0. Agora, como pastor, como igreja, ele é uma das igrejas que mais faz aquilo que a igreja tem que fazer aqui. Eles são uma igreja que tem assistência social, não sei se você sabe, há algum tempinho atrás trocou o nosso delegado, vou te dar um exemplo aqui, aqui de Guaratuba, né? Trocou o delegado, certo? Muito bem. Eu fui lá fazer uma visita para o novo delegado. Né? Fui fazer uma visita, conversei, bati um papo, um cara excelente, né? Uma pessoa maravilhosa, né? E disse para ele que a gente está orando para que Deus abençoe ele, para que a nossa cidade melhore bastante em função do trabalho dele e tal. E daí ele me levou numa sala e ele disse: olha aqui, pastor, uma sala linda, Marcelo, com móveis bonitos, toda pintadinha. Você sabe quem foi lá e fez isso? A Igreja Universal. Puxa vida. Reformaram uma parte da delegacia. Ninguém sabe disso. Porque não fica tocando trombeta. Já a Igreja do Silas Malafaia, os caras cortam a grama da creche, tira foto, põe no Facebook, olha, ação social. Então, isso é para aparecer. Então, a pessoa que está fazendo, de fato, uma caridade, uma obra social, ele não quer aparecer. Ele só quer fazer aquilo e ninguém precisa saber. Então, mas aqui em questão é o Edir Macedo. Pois é, mas isso aí, Marcelo, é um programa da igreja dele, ele faz. Sim. Entendeu? A quantidade de gente pobre que esses caras ajudam, e essas pessoas não falam, porque eles só falam a parte ruim. Então, por exemplo, quando o cara só tem a parte ruim, aí fica difícil. Mas se tem a ruim e a boa, você precisa pesar, porque você não pode ser injusto. Lógico, tem que sempre pôr na balança. Você tem que ser injusto. Então, eu vou dar outro exemplo para você. Não veio o Carlinhos Vidente aqui? Todo pastor mete o pau, o cara é do diabo, não sei o que, blá blá blá. Mas quanta gente o cara ajuda? Então isso precisa ser levado em consideração. Entendeu? Porque quem critica o cara não faz nada. Não dá 1 quilo de arroz para ninguém. Entendeu? Então eu não posso, eu não, pelo menos quando sei, tenho informação. Quando não tenho, não falo. Quando tenho, falo. Então eu preciso dar um 5 para ele, pelo menos. 5. Como muito pastor, bem. Como pessoa, 0. Voltando lá para a Câmara de Vereadores novo. Vamos lá. Vamos lá então. Vereador Tato, que era líder do prefeito até esses dias, parece que agora
ou desacertaram lá, coisas da política, né? Porque no dia da eleição para a presidência da Câmara era notável, assim, no vídeo, o descontentamento do vereador Tato e do vereador Itamar. Parecia que tinha chupado limão. Cara, né? de marido traído, na verdade, Isso, né? estavam puto da cara. Não pode falar puto, mas aqui na internet... Tava brabo, né? Prostituto da cara. Pronto. Dá pra não falar puto, então prostituta dá pra notar que ele tava muito descontente. Ele, o outro vereador também, o Itamar, tava muito descontente, porque queriam ser, pelo jeito queriam, né? Ser o próximo presidente da Câmara Municipal. Daí você entende por que o Itamar tá metendo pau em todo mundo, né? Então eu vou usar o mesmo peso e a mesma medida. Para mim o Tato é a mesma coisa. Também não conheço ele pessoalmente, não estou falando aqui da sua vida pessoal particular, da sua família, não sei, não conheço, né? Talvez se eu olhar na rua eu nem sei quem é, para te falar a verdade e ser sincero, apesar dele não gostar de mim, né? E ter xingado a gente lá na Câmara Municipal aquele dia. Não guardo mágoa, não tenho nada contra ele. Só que é a mesma coisa que eu vou dizer. O Tato é o rei da diária, né? Então, se eu detesto a diária, eu detesto o rei da diária, né? Para mim, nota 0 também. Nota 0. Ó, até agora 3 notas zeros aqui. Primeiro para o vereador Itamar, para Silas Malafaia e para o Tato. Vamos para o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus. Que nota o senhor daria para o Roberto Justus? Olha, Marcelo, o Roberto também eu quero explicar. Eu sempre falei aqui, algumas pessoas brigam comigo porque dizem que eu defendo o Roberto, né, o prefeito Roberto Justus, porque tenho ele como um amigo querido, né, sempre falei isso e não deixo de falar. Mas talvez em função das circunstâncias que ele permitiu que acontecesse, porque não é o fato dele ser meu amigo, e eu disse isso sempre para ele, que eu concordo com todas as coisas que ele faz. Né? Eu, na minha opinião, acho que essa situação do IPTU da nossa cidade é um absurdo. Um absurdo. Né? Não é porque o meu IPTU saiu de 400 para 1.300 reais. Né? Eu acho isso uma tremenda de uma sacanagem. Eu acho que isso está errado, na minha opinião, entendeu? E por isso eu não vou dar uma nota, né, melhor para ele, vou dar uma nota 5 para ele, como um protesto, né, em função, eu sei que o resto das coisas a prefeitura tem dificuldade, não tem máquinas para fazer as coisas, eu sei disso, né, tenho lá algumas pessoas que são minhas amigas, que trabalham na prefeitura, né, mais uma vez eu vou dizer, não tenho cargo nenhum da minha família, nem de ninguém, né, então eu não tenho rabo preso, falo porque sinto de verdade, né. Então eu gosto do Roberto, gosto dele, porém eu não concordo com essa situação do IPTU, é a minha principal, vamos dizer assim, meu principal espinho no meu pé, vejo uma dificuldade para as pessoas para pagar esse imposto muito grande, né? Acho uma injustiça muito grande e na minha opinião já acho aí que o próximo candidato, o próximo prefeito de Guaratuba vai ser o cara que vai ter peito para baixar o IPTU, né? Na minha opinião, né? Vai ser o cara que vai levantar e vai dizer, não, eu vou mexer na lei, vamos baixar, vamos diminuir, está muito caro, o chute foi muito alto, né? Então já na minha opinião, né? Apesar das pessoas ninguém ter pedido a minha opinião, mas eu já estou dando, né? Afinal de contas a gente tem que se preocupar aí com a política federal, né? Esse ano. Mas então a minha nota para ele, pelo meu amigo, é 5, mas infelizmente em função do IPTU. Se não fosse isso, com certeza seria bem maior. Vildes Coutinho, a Vildes falou assim, ó, tem mais uma pergunta, por gentileza. Eu tenho um apartamento na rua Caetano Munhoz da Rocha, pago IPTU, a rua está muito ruim, está abandonada Guaratuba. Caí esses dias da rua, ainda bem que não me machuquei, ali próximo ao Brasão do Brejatuba. Pergunto a você, pastor, cadê aqui a pergunta? Pergunto a você, pastor, também como cidadã, eu sou evangélica, que nota o senhor daria para o prefeito? Acabou de dar agora que a pergunta chegou, a internet atrasa um pouquinho, está respondido aí, tá bom? Vamos lá então, eu sei que o senhor está com um pouquinho de pressa também, o do prefeito, então, nota 5. Isso. Nota 5. E para o próximo presidente da Câmara, o vereador Cláudio Nazário? Pois é, daí entra eu já até meio que respondi já, né? Porque eu não conheço ele, né, Marcelo? Sei. Eu tô aqui na cidade, estou indo para 7 anos que eu moro aqui, né? Então tem algumas pessoas que eu não conheço em função de não viverem no meu ciclo de amizade, né? Alguns, como eu já disse do prefeito, o Roberto, né? Tenho ele como uma pessoa querida que eu gosto. Tenho acesso, sempre que eu preciso vou lá, converso com ele, sempre me tratou muito bem.
Então posso falar dele porque eu conheço, né? Mas já desse senhor eu não conheço ele e eu acho até que seria prematuro da minha parte fazer qualquer tipo de comentário a respeito, e tendo em vista que eu não vi ele na administração, né? Então eu espero que quando ele assumir, acho que ele assume em janeiro, né? Assume em janeiro. Assume em janeiro, seja bem melhor do que está sendo essa. Bom, vamos lá então para mais um aqui. Para o ex-vereador e ex-candidato a prefeito Maurício Lenzi. Bom, o Maurício é o seguinte, eu chamo ele carinhosamente de padeiro, né? Então quando eu olho para ele, eu falo, o padeiro, né? O Maurício também é meu amigo, assim como o Roberto é meu amigo, o Maurício também é meu amigo, né? Eu acho até legal isso porque faz dá para as pessoas entenderem, dizendo assim, o pastor é amigo do prefeito e tal. Não, mas o Maurício Lenz também tenho ele como meu amigo. Né? Uma pessoa querida com quem eu converso. Quando ele é um pouco longe da minha casa, mas às vezes eu vou lá, compro pão na panificadora, a gente fala de política, a gente conversa, né? Então eu tenho ele carinhosamente, né, no meu coração, como meu amigo, mas eu não posso falar muito porque a gente não convive junto, né? Mas aparentemente ele é um bom pai, a minha avaliação daí é pastoral, né? Porque a esposa dele é uma querida também, um bom pai, um trabalhador, né? Um bom empresário. Mas não convivi muito com ele, então não tenho como eu falar alguma coisa a respeito, né? Eu acho que quando foi vereador foi um bom vereador, né? Se esforçou, fez aí a parte dele, né? Agora vai sair candidato aí, né? Ele tem esse postulado para sair aí deputado, quem sabe na próxima venha como candidato a prefeito também. E eu acho que o Maurício é uma boa oposição, né? A gente deveria ter mais. Sim. Boas oposições na cidade, né? Para que as pessoas tenham aí chance de escolher entre uns e outros, né? Muito bem. Está quase acabando aqui já. Nota para o Maurício? O Maurício, uma nota 7. Nota 7. Uma nota boa. É uma nota boa. Não tem nada que desabone a conduta dele, para mim, pelo menos, né? Ainda na política, vamos lá. Que nota o senhor daria para o ex-prefeito José Ananias dos Santos? Pois então, você sabe que eu também não conheço o Ananias pessoalmente. Sei. Né? Eu conheço o Ananias por ouvir falar, as pessoas falam muito dele. E eu tenho algumas pessoas, por exemplo, da minha igreja, que gostam muito dele em função das coisas que ele faz. Eu vou avaliar ele pelo que eu vi aqui. Porque eu nunca vi ele em outro lugar falando em outro lugar, pelas coisas que ele fala. Da última entrevista, dele. Eu vi ele aqui, né? Então, quando eu que sei que ele sempre foi Requião roxo, né? E eu também já fui, a minha família inteira votava pro Requião, minha mãe, meus irmãos, todo mundo. E agora ninguém quer nem saber dele por causa do envolvimento dele com o Lula, né? Então o Requião virou persona não grata. Eu achei muito legal porque ele pensa como eu, né? Então uma pessoa boa pode se queimar em função de com quem anda. E neste caso do Requião. E quando eu vi ele falando aqui com a sinceridade dele, né? Também não vi a governança dele como foi, eu não sei, né? Como foi a governança dele, então não posso opinar a respeito disso. Se foi um bom prefeito, se foi um mau prefeito, não vivi aqui nesse tempo. Mas ele parece ser uma pessoa bacana, um cara humildão, né? Gente boa. Pelo menos é o que ele me passou. A imagem que ele passa para mim é essa. É um cara bacana, gente boa, matuto, como ele mesmo diz, né? E o povo matuto é gente boa. Talvez a gente tenha alguma divergência de opinião aí a respeito de uma coisa ou de outra, mas eu acredito que ele deva ser um cara bacana. Que nota pro Ananias? Pois eu daria uma nota 5 para ele, né? Ele deu nota baixa para todo mundo, vou dar um 5 para ele, né? 5, Tá um abraço aí, Ananias, você está nos ouvindo. Uma hora você me convida para tomar café, daí a gente se conhece. Tá bom. Que nota o senhor daria pro Lula? Ai. Cara... Eu tenho tempo de explicar. A fazer igual a Ananias, né? Eu tenho tempo de explicar. 0,00. Tem mais alguns minutinhos que a Janine está aguardando aqui. Eu tem vou mais dizer para você aqui. o seguinte, Marcelo. Para mim, o Lula é o maior ladrão de toda a história da Terra. Você acha que ele é ladrão mesmo? Eu não Meteu acho, a mão? Marcelo. Eu não acho, eu tenho convicção disso. Você não acha que pode ter sido feito uma armação? Nada? Não, porque eu vi a entrevista do Palotti, ou Palocci. Eu vi o depoimento dele. E o Palocci falou que o Lula é o cabeça da quadrilha. E o Palocci era o braço direito dele. O Palocci falou que levava 50 mil reais para ele por semana em dinheiro vivo. Entregava na mão do cara. Você não acha que a delação premiada faz o cara condenar até Jesus Cristo?
Porque, viu? Não, porque você a caiu lá delação na premiada cadeia, do cara precisa ter prova, Marcelo. Ah, não é o cara Não só é falar só. É. Porque ninguém é condenado no falar. É. Então, a delação premiada, o cara precisa ter prova. Sim. E no caso do Pallotti, aí, por exemplo, que a gente sabe que a Dilma também vai para cadeia com a delação do Pallotti, né? E outros ainda que não apareceram, né? Vão aparecer também. E porque o Pallotti era o contador da história, né? Sim. Entendeu? Então ele tem livros, ele tem notas, ele tem as contas onde foram depositadas. Eu vi uma entrevista de um policial federal aí que ouviu a delação do Pallotti e o cara estava estarrecido. Sim. Ele vai dar bancos, a Caixa Econômica Federal, Sim. o que os caras roubaram. Meteram a mão no jogo. Eu vou contar uma coisa para você aqui, ó. Eu já falei para você que eu fui assessor político. Sim, né? sim. Que eu fiz a campanha do Lula, uma das campanhas do Lula, eu fui um dos coordenadores em Curitiba, e por isso eu trabalhei não para o PT, mas no PT, né? Junto com o segundo turno na campanha do Requião, né? A gente fez com o Lula, estava no apoio naquela época. Eu trabalhava ainda no meu serviço secular. E o Paulo Bernardo, que é o marido da Gleisi Hoffmann, né? Que todo mundo fala que a Gleisi é amante do Lula e tal, não sei o que. É verdade, porque o Paulo é gay, né? As pessoas não sabem, né? Eu não sabia dessa. É gay. E todo mundo que conhece sabe disso, né? É o senhor que está falando, pastor, não tem nada a ver com isso. É verdade. O marido dela é gay? Porque pensa você casado com uma mulher que anda com todo mundo e você não acha ruim, o que o cara é? Responda para mim. Né? Agora, tem filhos, né? Não quer dizer que o cara tem uma vida paralela. Ele tem filhos com ela e tudo mais, né? Que, aliás, também vai fazer delação e vai arrebentar muita gente, né? Vai. Já ameaçou, né? Então, eu conheci esse povo. Quando o Lula vinha aqui, eu ia na janta. Eu jantei com ele, conheço ele. Sim. Conheço o Zé Dirceu, conheço o Paulo Bernardo, conheço a Gleisi. Conheço todos eles. De ver, de apertar a mão, de conversar, entendeu? Então, os caras roubaram muito, Marcelo. Eu vi os caras falando, os caras roubaram demais. Sim. Era muita grana, sabe? Então, por exemplo, eu vi uma situação que eu vou dizer para você aqui, e se alguém do PT aparecer, que tem uns caras que falam, eu vou processar, processa que eu falo do CPF e RG, que eu já falei para você, né? Que esses políticos têm que entender com quem eles estão falando, né? Que eu não sou um Zé Ruela que estou falando coisa que não sabe. Eu sei o que eu falo, né? E tenho muita gente que estava comigo e viu o deputado numa campanha petista aqui do Paraná, estava sem dinheiro na campanha, ele falou, puta, preciso ir, desculpe pelo palavrão, mas eu estou indo no literal do que o cara disse. O cara foi no Rio de Janeiro, na Petrobras, buscar dinheiro para a campanha. Sacou? É um cara conhecido. Sei. Então o dinheiro da Petrobras sempre rolou para a campanha do PT. Sempre. E não só do PT, como do PP e de tantos outros. Então estava sem dinheiro, o deputado pegava o avião e ia para o Rio de Janeiro. Lá na Petrobras e trazia dinheiro para a campanha. Não sei quanto era, mas trazia, dava na mão do tesoureiro, o cara pagava as contas. Então tudo isso aí é verdade. É verdade. Ô, pastor Sandro Rocha, para a gente encerrar agora, que nota o senhor daria não é para o prefeito nem para os vereadores, é num conjunto em si. Há muita reclamação de Guaratuba na questão dos bairros abandonados. Aí agora, ano eleitoral, diz que vem ponte, vem 7 quilômetros de asfalto e tal. Mas, num conjunto, desde a administração não chegou ontem aqui. Porque alguns secretários já faziam parte da administração anterior. Já está 1 ano e meio, né? Então, quer dizer, mas o prefeito já estava na administração anterior, né? Apesar do pouco tempo de morar na cidade. Mas eu estou dizendo não do prefeito. Eu estou dizendo no geral, porque a administração não é só, não podemos colocar só no do prefeito, não. Nós temos os vereadores que deveriam fiscalizar lá mais, que no meu ponto de vista deixam a desejar, não todos, mas alguns dizem amém, amém, e beijam a mão, como diria o finado Joel Lourenço. O Joel Lourenço mandava os flashes e falava assim, um abraço para os... Beija a mão. Né? Não, estou falando do vereador que fiscaliza, que faz e tal. Né? Então, que nota o senhor daria para a gente encerrar aqui para a administração pública de Guaratuba? Olha, Marcelo... O que foi feito nesse 1 ano e meio até agora? Ah, mas pegou quebrada. Então a prefeita largou quebrada a cidade, porque foi dispensado um monte de gente, inclusive companheiros. E daí foi corte, mas não foi feito nada.
Nada. Mas aqui você precisa, eu penso assim, quando a gente olha numa visão macro, né? A gente olha no todo, Sim. a gente precisa analisar alguns fatores que, para a gente não ser injusto. Primeiro, a situação que a gente está vivendo no país. Sim. Você olha pelo seu bolso, eu olho pelo meu bolso. O ano que a gente está passando, o ano passado foi difícil, esse ano está pior e ainda até o final do ano vai piorar mais, eu tenho falado isso, vai ficar mais difícil ainda. Então, a arrecadação, por exemplo, de tributos da prefeitura, ela foi lá no chão, porque ela depende do comércio. A gente olha para os nossos comerciantes aí, né, e está difícil a situação. Então, uma vez eu falei para o prefeito, fiz um comentário, e se ele estiver me ouvindo ele vai saber o que eu estou falando, antes dele ser prefeito, quando ele ainda era candidato, e ele veio conversar comigo para mim apoiar ele para a prefeitura, né? Quando eu tomei minha posição de apoiar ele. E eu disse para ele assim, o grande problema de Guaratuba são os nós que existem dentro da administração, que precisam ser desatados. E ele disse para mim, concordo com você plenamente. Então, o que eu vou dizer aqui é o seguinte, os nós, infelizmente, ele não conseguiu desatar. Sim. Então, nós temos aí uma casta, vamos dizer assim, de pessoas dentro da cidade que continuam nos mesmos lugares, que muda o nome, mas o DNA é o mesmo. Mas por que no ano político os nós desatam sozinhos? Não. Desatam? Não. Pastor, eles estão reclamando que não tem dinheiro, mas não é tem isso que eu nada, tô só falando. que esse ano as coisas estão acontecendo. Escuta aqui. Esses dias eu vi na internet uma moça, e daí a reportagem dizia assim, não existe pessoas feias, existem pessoas não maquiadas. E aí fazia uma maquiagem, a mulher ficava maravilhosa, quando tirava. Então, o que existe são situações maquiadas, é isso que eu penso. Então, por exemplo, aquele cara que te ferrou no teu, como é que a gente fala, no teu negócio, no teu alvará, por exemplo, um exemplo teu. Sim. Agora ele fica bonzinho. Mas ano que vem ele vai te ferrar de novo. Então, isso aqui é uma figura de linguagem, né? Eu não estou falando que faz isso, de maneira nenhuma. Mesmo porque quem trabalha no setor da alvará é uma pessoa da minha igreja, gente boa e tal, né? Não estou falando disso. Mas eu estou fazendo uma figura de linguagem. Então, isso não muda. Porque as pessoas que colocam as pessoas não mudam. Não mudam. Não é uma, são várias pessoas. Então, são os vereadores que têm cargos na prefeitura que, na minha opinião, não deveriam ter. Para mim, o funcionário... funcionalismo público devia ser só pessoa concursada. Só concursado. Entendeu? Isso ia não acabar. Não tem cabresto para não ter isso. Né? Então, esse cargo de comissão para posições estratégicas deveria acabar. Então, esses são os nós. Né? Porque daí o secretário se coloca, beleza, mas, por exemplo, tem secretaria que quem comanda é o assessor do secretário, você sabe disso. E a pessoa está na prefeitura há 30 anos e vive só de cargo de comissão. E o patrão dela é a mesma pessoa faz muito tempo. É o vereador fulano, é o vereador ciclano, é o deputado federal. E daí cada um tem o seu quinhão, né? Dentro da prefeitura. E daí o prefeito precisa do apoio político de todo mundo e ele fica amarrado nesse negócio. Você está entendendo? Então, isso é uma coisa que precisa ser analisada de outra maneira. Então, para acabar isso, precisava ser igual em Garuva. Não sei se você sabe, a administração de Garuva não tem cargo de comissão nenhum. Não tem? Não tem. É só funcionário. Na prefeitura é só funcionário público. De carreira. Né? Então, na Câmara Municipal, parece-me que é um só por vereador ali e tal, mas na prefeitura não tem. Então, na minha opinião, né, isso deveria acontecer. Quando isso acontecer, aí o prefeito vai poder fazer o que ele quiser. Porque quando ele tomar uma posição, ninguém vai dizer, não pode mexer lá, que lá é meu amigo, eu não quero. Mas na questão de fazer acontecer, por que no ano político acontece? Acontece porque daí tem dinheiro, Marcelo. Acontece porque tem dinheiro. Mas daí não tem crise. Mas não é a questão da crise. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Olha o Beto Richa. O Beto Richa está respondendo 3 processos na justiça. Quadro negro, mas outras... Agora caiu no pedágio aí, a Lava Jato pegou ele. Se o Richa não se eleger, ele vai para cadeia, Marcelo. Né? Ele vai em cana. Então, você vê, eu não sei se você viu essa semana aí, que o Supremo Tribunal Federal derrubou o foro privilegiado. Sim. Então, para político não tem mais foro privilegiado. Acabou. Certo? Sim. Então, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes
deu uma liminar pro Beto Richa para trancar Quadro Negro. Por isso que a gente não viu mais a operação. Porque os caras conseguiram uma informação através de uma escuta telefônica que eles dizem ser ilegal. Mas o juiz daqui diz que é legal, mas o cara lá de cima diz que é legal. Entendeu diferente. Então, como vai sair lá de cima e vai vir aqui, vai voltar. Então a questão aqui é a seguinte: entrou a Cida. Como é que é o nome dela? Cida Borghetti. Cida Borghetti, muito bem. Aí ela entra, assume como governadora e já começa a fazer campanha, que é um outro absurdo, para a próxima gestão. Então, para ela fazer, o que aconteceu? O Beto Richa segurou o teu dinheiro e o meu dinheiro, porque verba pública é nosso dinheiro, o dinheiro da escola e de tantas outras coisas. Durante os primeiros 2 anos, ele foi guardando na poupança, Marcelo. Entendeu? E foi ferrando você. Ele não tem máquina, não tem diesel, não tem isso. Não... Olha a ponte lá do Cubatão, quanto tempo nós estamos esperando? Né? Mas é verba do cara, não tem como a prefeitura fazer. Entendeu? Daí ele tá ferrando todo mundo, porque ele chega aqui pra você que é... Marcelo, você é prefeito, ó, pode falar pro povo que nós vamos fazer a ponte. Você confia no cara. Daí o cara fala, puta, estamos sem dinheiro, vai ter que esperar. Você tá ferrado. Daí agora que a campanha, o cara pega todo aquele dinheiro que ele guardou, que é um saldo, e começa a derramar. Daí o cara vem aqui, dá um pouquinho aqui, dá um pouquinho ali, dá um pouquinho aqui. Daí o povo é burro, que é uma porta, vai lá e vai votar na cidadã. Daí vai passar mais 4 anos sofrendo. Então, o mal da administração pública não é o político, é o cara que vota. Então, quando o cara que vota aprender a votar e parar de ser trouxa, porque fica sendo enganado, porque é como você dá balinha, né? Você vem aqui dar uma balinha, do cara é teu amigo, mas ele é teu amigo por causa da balinha. Entendeu? Cortou a balinha. Então a questão é a seguinte: até quando as pessoas vão ser fiéis aos políticos por causa das balinhas? Quando o cara parar, não votar em político que responde processo na justiça, não vota. Olha o cara lá, o cara tá respondendo por quê? Olha o ex-presidente, da Câmara Municipal, respondendo aí a 5 processos por improbidade administrativa. Improbidade administrativa é roubo de dinheiro público. Já foi condenado no primeiro e ia pagar R$157 mil. Vereador da cidade, 157 mil reais. O que dava para ter feito com esse dinheiro? Os caras gastaram gasolina, segundo o Ministério Público, para dar 7 voltas no mundo inteiro, cara. E a atual gestão. E aqui... o cara se candidatou aí e fez 300 e poucos votos, irmão. Quem que votou nele? Então o povo merece, Marcelo, levar. Merece, que vota nos caras de novo. Então essa é a questão. E daí você fala, os caras ficam bravos com você. Ah, mas cara, vota num cara honesto, caramba. Tem cheio de gente honesta. É só o povo acordar pra cuspir. Né? Eu publiquei no meu Facebook esses dias, teve um deputado estadual aqui, que começa com A o nome dele, né? Mas eu não vou falar, que já tava fazendo churrasco lá no Mirim. E tava cheio de gente, churrasco e cerveja. E os caras vão votar no cara por quê? Porque o cara paga churrasco e dá cerveja pra todo mundo beber. Daí depois passa 4 anos se ferrando, porque não tem verba. O cara já pagou o voto dele. Você tá entendendo? E o povo vai e vota no cara. É um absurdo isso. Mas infelizmente, né? Cada povo tem o governante que merece. Então quando o Guaratuba quiser mudar, quando o Paraná quiser mudar, vai parar de votar nesses caras. E aí quem sabe, né? Quiçá o nosso país mude, né? Aliás, saiu uma pesquisa ontem na nacional, onde o Bolsonaro já está com 33% de intenção de voto, não sei se você já viu. Marina Silva 22% e o Lula com 8%, graças a Deus, né? Já o povo está começando a acordar, mas ainda tem 8% da população que o cara está preso e o povo vai votar nele. Você vai falar o que de uma pessoa dessa? Do cara vai reclamar da administração? Bom, pastor, eu estou com o horário estourado aqui, mas beleza, foi muito bom o bate-papo. Apareça mais, vem aí. Vou vir mais vezes, né? Quero agradecer a oportunidade. Agradecer a todo mundo que está ouvindo aí, né? Pela paciência de estar ouvindo a gente, né? E fazer esse pedido para você que está me ouvindo aí. Reflita, irmão. Reflita. A arma mais poderosa que a população tem é seu voto, né? Pense antes de você votar. Não troque o seu voto por um churrasco. Não troque o seu voto por um tapinha nas costas. Entre hoje você tem o Facebook, hoje você tem o Google, né? Entra lá, pesquisa o cara. E se o cara é ficha limpa, vota. Se for ficha suja, não vota. E você pode ter certeza que a gente vai limpar o nosso país, que o nosso país vai ser uma bênção, né? Deus vai nos abençoar quando eu e você aprendemos a votar adequadamente. Tá bom, parceiro? Obrigado, Deus pastor. abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Falamos com o pastor Sandro Rocha, foi o nosso entrevistado no quadro Que Nota Você Dá aqui na Rádio Guaratuba.